Fala galerinha do canal do YouTube, tudo bem? Como vocês estão vendo aí na foto da capa do vídeo, eu consegui achar. Esse foi o meu primeiro caminhão que eu tive, primeiro caminhão que o banco financiou. Alguém me deu a oportunidade de financiar o meu primeiro caminhão, muito difícil. Eu quero fazer esse vídeo para vocês entenderem que às vezes você está na sua jornada aí da sua empresa, querendo se desenvolver e achando, às vezes você olha para mim ou para outras pessoas que conseguiu chegar no caminhão zero depois de muitos anos de empresa, de trabalho duro, e você acha que nós começamos com um caminhão zero já, né? Como qualquer pessoa que começa qualquer coisa, ela começa lá de baixo, começa pequeno, tem os seus perrengues da vida. Então, esse foi o meu primeiro caminhão que eu consegui financiar com muita dificuldade. E na época, eu me lembro que eu dei 30 mil de entrada nesse caminhão. Mas como eu consegui dar 30 mil de entrada, sendo que eu não tinha dinheiro, vamos dizer assim, sendo que eu não tinha capital? Galera, como que funcionou? Antes de eu comprar o meu caminhão, na minha transportadora, eu tinha caminhões agregado. Eu agreguei caminhão. Como eu disse para você, eu sou um cara já antigo e eu coloquei num jornal: agrega-se caminhão, entendeu? Né? Faz frete. E graças a Deus, na época, eu encontrei muita gente que veio trabalhar comigo. Eu pude escolher uma pessoa, na verdade, que trouxe 2 caminhões dela, que agregou na minha empresa. E o que eu fazia? Eu corria atrás de trabalho e essa pessoa fazia o frete para mim, certo? Então fica a dica aí também para você, né? Porque às vezes você acha que você não tem um caminhão, que você é difícil. Então foi assim que eu conseguia juntar esse dinheiro, no sentido de esse agregado fazia, eu só passava o serviço para ele, corria atrás, e aí eu fui guardando dinheiro. Mas mesmo assim eu tive uma grande dificuldade para mim financiar esse caminhão. Por quê? É um caminhão ano 87, esse caminhão, na época, acho que foi em 2010, acho que foi em 2010, 2009 que eu financiei esse caminhão, não me lembro, 2008, não me lembro aqui exato. E eu me lembro que todas as vezes que eu ia ao banco, ou em alguma financeira, a financeira ela não queria financiar para mim esse caminhão, porque ela falava que eu não tinha experiência com caminhão. E aí aquela pergunta, né, que acho que eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre isso. Ué, mas como é que eu vou ter um caminhão, sendo que vocês não me dão oportunidade, né? Aquele questionamento que a gente sempre faz. Mas é que assim, é o questionamento que você não tem que ter, que você tem que trabalhar para você conseguir quebrar essa barreira, né? E eu trabalhei muito. Então é isso, eles questionavam que eu não tinha experiência com caminhão, então eles não financiavam. E por esse caminhão também ser 89, a única financeira que financiava esse caminhão era a Omni, que é uma financeira que ela financia caminhões velhos, mas também, cara, a taxa de juros é lá no alto. Então por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente vê no vídeo as pessoas falando: ah, taxa de juros, você vai pegar empréstimo com essa taxa de juros tão alta. Mas cara, se você não tem nada, você vai ter que se submeter a isso, porque você não tem ninguém para te emprestar. Você vai ter que pedir pro banco, e o banco ele vai olhar o seu histórico ali e vai falar assim: cara, eu financio, mas a taxa é essa, cabe você querer ou não. Eu na época precisava de um caminhão, né? Eu tinha 2 caminhões agregados e precisava ter o meu para mim ter mais autonomia no meu trabalho, porque assim, é o que eu falo, né? Quando você tem o seu caminhão, você faz o que você quiser. Quando você é agregado, infelizmente ainda tem umas barreiras que o agregado, ele não quer fazer tal serviço, tal isso. Então você precisa executar o serviço, porque você fechou. Então você tem que ir quando você assumir o compromisso com o cliente. Mas voltando,
foi bem difícil. Eu conseguia juntar esses 30 mil, dei de entrada. A Omni faturou 40 mil, né? Financiou 40 mil para mim. Eu acho que eu paguei em 48 vezes, eu não me lembro o valor também. Eu sei que foi em 48 vezes, mas eu não me lembro, acho que foi 3 mil. Foi uma bagatela, como qualquer coisa, né, no nosso Brasil, que a gente paga por 2. Mas aqui nesse vídeo eu quero deixar para você que tá nesse percurso de crescer a sua empresa ou querer montar a sua empresa, se você às vezes não tem recurso. Claro que eu falo para você, procure uma forma de achar um dinheiro mais barato, com juros mais barato. Mas se você não tem e você conseguir um juros um pouco alto e você confia no seu trabalho, confia na sua empresa, você tem uma precificação que dá para você pagar, você vai ter que se submeter a isso. E foi isso que eu fiz. Por isso que eu tô colocando esse vídeo para vocês se inspirar, você entendeu? Para vocês verem que hoje eu tenho um caminhão zero, mas eu trabalhei muito e eu comecei com um caminhão velho. Olha aí esse caminhão, ele tá meio que desmontado porque a gente ia reformar, eu não me recordo, você entendeu? Mas é só para vocês terem uma noção de que eu não comecei com o caminhão zero, né? Teve todo um percurso até eu chegar nesse caminhão zero, até eu chegar aqui. E é o que eu falo, eu quero que vocês olhem os meus vídeos e criem coragem para você conseguir ter as suas coisas. Você quebrar essa barreira da sua mente que você não pode. Eu corri muito atrás para conseguir financiar. Nenhum banco, até o meu banco onde eu tinha a minha conta jurídica, não queria financiar para mim, porque o caminhão era um caminhão muito antigo e os caminhões que tinham a idade mais avançada que o banco financiava na época pedia muito de entrada, pedia às vezes 80 mil de entrada, 90 mil, e eu não tinha esse dinheiro. Então é o que eu digo, persista, corre atrás, se desenvolva, não fica só aqui olhando os meus vídeos ou de outras pessoas e achando, mentalizando, como eu falei para vocês no vídeo, que as coisas vão cair do céu, que as coisas vão acontecer. Não, galera, você precisa correr atrás, você precisa sair desse cara que você é hoje para você se transformar em outro cara, até aquilo, até aquilo se concretizar na sua vida. E é o que eu falo para vocês, você precisa se desenvolver. Eu tô fazendo, o rapaz tá olhando ali. Você precisa se desenvolver, você precisa correr atrás. E é o que eu falo para vocês, corra atrás do seu sonho. Principalmente você que é novo, cara. Eu, graças a Deus, cara, eu comecei muito novo. Então eu errei muito, eu fiz muita cagada, mas por ser novo, tinha muita vitalidade, ainda tenho, eu conseguia reverter, conseguia trabalhar 18, 19 horas e conseguia reverter as minhas cagadas, porque a gente não tem experiência. E me lembro que foi muito difícil pagar esse primeiro caminhão, foi muito difícil, mas essa foto tá aí, que é para você olhar e ver que todo mundo tem um começo, todo mundo começa por baixo, todo mundo tem que se desenvolver, e conforme você vai se desenvolvendo, você vai agregando valores na sua vida financeiro, a vida vai te dando coisas melhores. E aí eu vou falando para vocês quais foram os outros caminhões que eu comprei, o processo para mim chegar até um caminhão zero. Certo, galera? Espero que esse vídeo te ajude, te motiva e que você não desista, por mais que juros altos, imposto, mas cara, nós nascemos nesse país, e se você não tem um passaporte vermelho ou qualquer coisa, você vai ter que continuar aí e trabalhar e quebrar essa barreira, porque tem pessoas que vencem no Brasil, certo? Beleza, galera? Até a próxima, valeu!